Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, a nossa lição de número 9. E o nosso tema é Uda, a mulher que estava no lugar certo. O nosso textuário: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 34. O livro estava perdido. As leis, vamos dizer assim, estavam perdidas, mas foram encontradas. Uda foi chamada pelo rei Josias para trazer, vamos dizer assim, para pedir ajuda, para dar conselhos, o que ele deveria fazer. Mas aqui também ela profetiza, meus irmãos, que viria um dia mau ao reino. Josias não viveu esses dias maus. Porém, meus irmãos, os seus sucessores, porque o reino foi declinando, que acabaria vivendo esses dias. A nossa verdade prática. Quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Então, o povo, claro, o povo se corrompendo, Deus vai levantar pessoas, homens e mulheres, para poder pregar essas pessoas, para poder falar essas pessoas, para que elas venham ter a oportunidade de entrar no caminho do arrependimento. Irmãos, então veja que quando Deus às vezes nos chama a nossa atenção, nos chama para um particular, de repente ele nos exorta, é para o nosso próprio bem, é para a nossa vida para com Deus melhorar e nós venhamos nos arrepender dos nossos atos ou nosso pecado contra Deus. A nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Crônicas, do 34, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22 ao 28. Então Euquias, os enviados do rei, foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira e com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes. E te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro. Em paz os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então o rei, ali é o rei Josias, ele promoveu diversas reformas acerca da adoração ao Senhor. E nós vemos que a maldição não cairia sobre Josias. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus pouparia pelo pecado do povo o reinado de Josias. Mas, meus irmãos, um dia alguém teria que pagar a conta. E nós vemos que o declínio do povo de Judá, já que Israel já tinha sido levada cativa pelos assírios, agora Judá estava vivendo dias de apostasia. Então nós vemos, meus irmãos, que foi profetizado que eles também sofreriam muitas coisas pela sua idolatria e pela sua falta de comunhão com Deus. A nossa introdução. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça, causada pela desobediência de Judá, e Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Então, a desobediência do povo traria o juízo. A Deus usou uma mulher improvável, meus irmãos. Nós vemos que Débora e agora Uda, o que eu me recordo, uma das únicas, se tiver mais alguma, eu não estou me recordando agora, que eram profetisas, que eram profetas, que foram usadas como profetas no Antigo Testamento. Então aqui nós vemos que ela foi chamada, ela foi requisitada pelo rei para dizer, interprete isso aí, porque nós não estamos conseguindo entender. Irmãos, é muito interessante nós vemos isso, porque
é muito improvável que uma mulher fosse chamada, mas Deus honrou tanto essa mulher que ela foi chamada, mesmo que aqui, até mesmo na introdução, ela foi esquecida, porém o seu nome está registrado, meus irmãos. E os judeus, quando fizeram as reformas, quando fizeram os concílios para discutir acerca daquilo que entraria no cânon das escrituras, daquilo que não entrariam, não deixaram esta passagem de fora, pelo fato de uma mulher estar inserida como uma profetisa. Não, eles deixaram porque a respeitaram aquela mulher acerca da sua profecia. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus usou uma mulher para profetizar no momento difícil com o rei, porque nós vemos ali, meus irmãos, que era uma hora o reino estava bom, em comunhão com Deus, buscando a Deus. Depois mudava o rei, aí o que acontecia? Aí o povo se desviava, o povo apostatava da sua fé. Quem foi Uda? Uda, ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. Ou seja, morava com as pessoas mais humildes, mas nós vemos que era do bairro humilde, foram buscar aquela mulher. Foram buscar ela, porque, peraí, tem alguém ali que pode dizer alguma coisa acerca do que está acontecendo. Possa trazer uma interpretação do cenário ao qual nós estamos vivendo. Então eles vão buscá-la para que ela possa trazer uma interpretação acerca do que estava acontecendo, acerca daquilo que Deus estava falando. Atividade que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa, num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias e a decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Ela entrou em cena no momento dramático da história do reino de Judá. Então nós vemos aqui que ela passou por esses reinos, né? Irmão, nós vemos Ezequias foi um bom rei, pediu mais anos para Deus, Deus deu. Depois, nesse inteirinho, ele teve o seu filho Manassés. Manassés foi um péssimo rei, um dos piores, ou até o pior rei que Israel, um dos piores reis que Israel já teve. E depois ela ainda começou. Então ela viveu os momentos no povo de Israel. Provavelmente, meus irmãos, já não era uma mulher assim, vamos dizer assim, jovem, então já era uma mulher, já era uma senhora, provavelmente já era uma senhora, porque nós vemos, meus irmãos, que logo após passaram um tempo, Israel, não muito tempo, Israel já estava sendo, vamos dizer assim, sondada pelos babilônios, ou já tinha um plano para invadir Jerusalém. Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Irmãos, só para nós sabermos, Josias, ele era um menino ainda quando ele tomou posse, quando ele virou o rei. Então, com certeza, quem reinava eram as pessoas, os seus auxiliares, as pessoas que estavam ali em volta dele, para que pudesse ajudar a reinar. E depois que ele vai passando o tempo, ele vai, claro, usado por Deus, ele vai vendo algumas coisas, vai entendendo, aí sim, aí ele começa a reinar, ele começa a reinar no sentido de que? De tomar as decisões, e aí ele acha o livro e começa a fazer as reformas. Eu creio, meus irmãos, que as reformas não foram de imediato, porque para Deus tudo é um tempo. Então Deus primeiro fez ele entender, foi trabalhando na vida de Josias, e aí acontece tudo aquilo que a gente vai continuar discutindo na aula, no comentário. Uda vê o tempo do avivamento. Josias promove o verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo, em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio de conselheiros reais. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai,
sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós vemos com certeza, Josias pegou auxiliares temente a Deus, que confiavam em Deus, e também Deus trabalhando na vida dele, porque também chegasse um certo momento que ele discordasse de tudo, ele podia fazer tudo diferente, porque ele era o rei. Então nós vemos que Deus já preparou tudo isso para quê? Para que o povo pudesse ter a oportunidade de vir ao arrependimento. O inimigo estava quase às portas, vamos dizer assim. Mas Deus ainda estava dando a oportunidade para que o povo viesse vir ao arrependimento. E a reforma é colocada e o povo se arrepende, claro. Muitos, meus irmãos, infelizmente, se arrependem por ver o movimento, por ver as dimensões e as proporções que a atitude do rei, que quando o rei tomou, aconteceu. E muitos também, às vezes, acontece dentro da igreja nos nossos dias, de repente do movimento, as pessoas estão indo para frente, e a pessoa vai também, mas não vai por impulso, vai porque vê outras pessoas indo. Claro que muitas vão por arrependimento, por convicção de pecados, mas outras também vão porque acha bonito, vai lá apenas por um simbolismo. Aboliu a idolatria. Ainda Amós tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas no 8º ano de seu reinado. Irmãos, nós vemos aqui no 8º ano do seu reinado, Josias já tinha uns 16 anos, já era um adolescente, um jovem, e ele começa a tomar medidas drásticas, começa a fazer, vamos derrubar os altares da Rainha dos Céus, vamos tirar aqueles que estão colocando altares nos montes, vamos dizer assim, nos altos. Vamos voltar a cultuar a Deus verdadeiramente. E aqui tem uma parte aqui, e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino, com parte de um remanescente fiel, que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Então, o povo estava unido. Os homens ali, a corte, ou o governo, já que a gente está nessa crise política no nosso país, o governo estava unido para que pudesse ser feita essas reformas, para que o povo viesse voltar a adorar e a engrandecer ao nome do Senhor. O povo estava precisando voltar a adorar ao Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, que teve que haver uma união entre o povo dizer, não, tem que ser por aqui, todos se unirem naquele propósito. Claro, sempre um ou outro discorda, mas 99%, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer assim, estava bem fixo naquele propósito para que pudesse ser realizado. Resgatou a lei do Senhor. Então, aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. Então, os reis que passaram, com certeza, meus irmãos, fizeram coisas terríveis com a casa do Senhor. Vamos dizer assim, abandonaram o culto ao Senhor, abandonaram as coisas do Senhor. Mas, através de achar... Para nós termos uma ideia, meus irmãos, a gente está vendo aqui, o livro estava perdido. Como que o livro estava perdido numa nação onde o único Deus era o Deus Todo-Poderoso? E como é que eles perderam o livro? Como é que eles perderam a referência, a lei ao qual era ditada a eles, ao qual era falada para eles todo ano? Ou deveria ser falada para eles todo ano. Mas quando o rei não queria saber, era rebelde e não falava a verdade para o povo estava idolatrando a outros deuses. Quando não se lê a lei na sua íntegra, quando não se fala da vontade de Deus, quando não se prega a palavra de Deus verdadeiramente, o povo fica idólatra, fica rebelde e fica com seus ouvidos, meus irmãos, cauterizados acerca das maldades, ou acerca dos falsos profetas. Então veja que aqui o povo tinha se esquecido daquilo que o Senhor tinha falado, daquilo que era a regra que o Senhor tinha colocado. Mesmo nesses tempos aqui, Deus ainda usando profetas para falar, usando homens de Deus para que pudesse profetizar e trazer o povo ao arrependimento, muitos estavam com o coração duro. Vamos aqui por 3. Uda é usada por Deus, a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi ousada
ou usada por Deus para profetizar com relação a dois eventos. O primeiro prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria, e segundo prevendo restauração e prosperidade no reinado de Josias. Então, aqui, meus irmãos, ela profetizou que o reinado de Josias seria um reinado próspero, já que ele estava fazendo as reformas e estava levando o povo ao arrependimento. Ele também estava reconhecendo o Senhor como o único Deus, mas também estava dizendo, olha, mas haverá um dia que tudo aquilo que o povo fez contra Deus, blasfemou contra Deus, pecou contra Deus, vai vir à tona. Vai vir à tona e o Senhor vai visitar este povo. Mensagem dura, né? De repente as pessoas pudessem até perder a esperança daquilo que Deus iria fazer, mas também Deus iria restaurar. Porque nós vemos, meus irmãos, o benefício, o povo de Israel era um povo muito, quando estava distante de Deus, era um povo muito idólatra, muito terrível, complicado, povo terrível, que importou outros deuses de outras nações para poder adorar na sua nação, sendo que eles deveriam levar o Senhor Deus Todo-Poderoso para outras nações. Mas eles aprenderam uma coisa na Babilônia: nunca mais o povo, os judeus ou os hebreus, vamos dizer assim, nunca mais eles adoraram a outro Deus, senão ao Deus, o Senhor Jeová. Claro que muitos, na sua grande maioria, não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus veio, não acreditam que Jesus morreu na cruz, eles acreditam que ainda vai vir, mas na questão de Deus, eles nunca mais adoraram a outros deuses. Nunca mais. Agora, a partir daquele momento, eles aprenderam que era só um Deus, o Deus poderoso que os livrou, que os tirou do Egito com mão forte. Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus enviou como Josias, que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Deus teve misericórdia do jovem de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Deus não entraria com providência, Deus abençoaria o povo, o seu reinado, Deus prosperaria, ajudaria ele a fazer tudo aquilo que deveria ser feito. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Observe, Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Então, meus irmãos, ele convocou a todos para que pudesse ajudar nas mudanças, para que eles pudessem se unir no propósito das mudanças, para que Deus, mudanças que eram mudanças mesmo, porque eles eram idólatras e a mudança era para beneficiá-los, para que eles pudessem buscar ao único Deus. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Então ele reuniu todo o povo. Ele mandou chamar mandou convocar todo mundo, os sacerdotes que estavam parados, os levitas, o povo. Chama todo mundo. Chama todo mundo para nós buscarmos a Deus. Chama todo mundo. Então ele convocou a todos para que pudessem aderir àquilo que o Senhor tinha usado a profeta, a profetisa, para falar com o rei, e o rei tinha acatado aquilo que o Senhor tinha mandado que ele fizesse. Ele fez um concerto com Deus. Irmãos, teve que fazer um concerto com Deus, porque a aliança tinha sido quebrada pelos reis e nunca mais tinha sido renovada. Mas nós vemos ali Josias com o coração pronto e decidido a refazer essa aliança, a buscar ao Senhor, a colocar o Senhor Deus Todo-Poderoso como o único Senhor daquele momento, ou seja, de Jerusalém ou da tribo de Judá. Em seguida, ele levou o povo a fazer o concerto com Deus. Então ele falou para o povo: vocês têm que fazer um concerto com Deus. Para que Deus possa abençoar a nossa nação, possa nos livrar dos nossos inimigos, vocês
vocês tendem a fazer um concerto com o Senhor. A única forma de nós sermos próximos da nossa terra, sermos abençoados pelo Senhor, é vocês fazendo um concerto com Deus Todo-Poderoso. Aboliu por completa a idolatria. Ele aboliu toda a idolatria. Ó, manda derrubar tudo. Acaba com tudo. Tirem os ídolos das suas casas, tirem os ídolos do alto, tirem o ídolo da rainha dos céus, tira todas, Moloque, que eles adoravam a todos, porcaria de deuses, eles estavam adorando. Mas Deus mandou, Deus tocou em Josias, Josias contou dela e falou, tira tudo, vamos abolir a idolatria, mandou eles tirar em todos os deuses, e o único Deus seria o Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja o seu nome. Então, meus irmãos, através da profetisa Uda, Deus usando ela para aconselhar Josias com o ouvido atento, ouviu o que não só ela, mas que todos aqueles homens daquele momento que tinham desejo de voltar às glórias do reino de Judá, de o povo estar diante de Deus, em comunhão com Deus, o templo, o sacerdote em pleno funcionamento, fazendo algo para Deus no templo, cultuando ao Senhor no templo. E tudo isso, meus irmãos, quem correu atrás foi Josias, através de Uda, que foi uma mulher que estava decidida, que estava indignada com aquilo que tinha sido feito já pelos outros reis, e agora ela falou, não, agora Deus está me ajudando, esse rei aí é novo, vamos fazer alguma coisa para que o povo, para que nós todos possamos ser abençoados na nossa nação. Conclusão, a profetisa Uda foi uma mulher de Deus, que teve um papel significante para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade de seu trabalho e não a extensão do seu ministério. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com descrição e humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo costumasse se afastara dos caminhos do Senhor. Então o povo tinha esse costume, se afastava dos caminhos do Senhor, mas Deus, usando a sua serva, fez com que ela pregasse para aquele povo de coração duro e eles vissem verdadeiramente que só o Senhor é Deus, bendito seja o teu nome. Que Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E também, meus irmãos, agora eu tenho um recado. Nos próprios vídeos eu estou editando, estou colocando os meus contatos, o WhatsApp e o meu celular. Se os irmãos desejarem me convidar para a ministração da palavra, para algum ensino, algum comentário que os irmãos viram que eu fiz, irmãos gostaram, que quisessem me convidar para passar para a igreja, estou à disposição dos irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique na paz. Deus abençoe.